Sabe, quando a gente olha o noticiário global, parece que os fatos resolveram competir com a ficção. Então, que tal a gente analisar os últimos acontecimentos como se fossem exatamente isso? Uma grande peça de teatro, muitas vezes absurda, se desenrolando bem na nossa frente, no palco do mundo. E o pano sobe nas Nações Unidas. A cena de abertura já começa com uma acusação bombástica. No centro do palco, o ex-presidente americano Donald Trump reclamando de uma série de, digamos, problemas técnicos. Para ele, não foi nada acidental. O roteiro era claro. O microfone dele falha, uma escada rolante para do nada e quase derruba a primeira-dama, e até o teleprompter resolveu traí-lo. Segundo ele, isso não foram acidentes, mas um ataque muito bem coordenado. Uma verdadeira vergonha, como ele mesmo disse. Só que aí vem a ONU, né? Com a sua versão dos fatos, que é sempre um pouco mais sem graça. As explicações foram bem mais prosaicas, envolvendo falhas técnicas, um fotógrafo descuidado e, ironicamente, a própria equipe do Trump. A realidade, como sempre, tem menos glamour que uma boa teoria da conspiração. Mas, olha só, por trás de todo esse drama, a crítica do Trump acaba tocando num ponto em que muita gente concorda. Aquele sentimento geral de que a ONU, que é ótima para escrever cartas e resoluções, na hora do vamos ver, não cumpre mais o seu propósito. E este nos dava ao ato 2, reescrevendo o roteiro. Aqui os personagens da nossa peça tentam mudar as regras do jogo, já que as atuais parecem não estar funcionando muito bem. Um dos pontos centrais dessa trama toda é a pressão cada vez maior pelo reconhecimento de um Estado palestino. E não é pouca gente não. Quase 80% dos membros da ONU agora apoiam a causa. E no meio desse fogo cruzado, o líder palestino Mahmoud Abbas aparece num discurso por vídeo. Ele classifica as ações de Israel como genocídio, mas, ao mesmo tempo, faz questão de separar a causa palestina do Hamas. É uma jogada diplomática clara, sinalizando que está aberto a negociar a paz. Enquanto isso, em outro canto do palco, um outro grupo também tenta reescrever o roteiro. Brasil, Alemanha, Índia e Japão, o chamado G4, estão liderando um movimento para reformar o órgão mais poderoso da ONU, o Conselho de Segurança. Só que para reescrever esse roteiro, é preciso derrubar uma parede quase intransponível, que atende pelo nome de poder de veto. Uma verdadeira relíquia da época do pós-Segunda Guerra, que hoje parece completamente desconectada da realidade geopolítica. E olha só como a coisa funciona na prática. É quase inacreditável. Você pode ter uma resolução, como essa do exemplo, com 14 dos 15 membros votando a favor. Mas aí basta um único não de um membro permanente e pronto. A resolução morre ali mesmo. No fim das contas, a gente vê que os princípios acabam dando lugar aos interesses. O veto, que foi criado na teoria para garantir um consenso e estabilidade global, hoje virou uma ferramenta para proteger os interesses de cada um e dos seus aliados, paralisando qualquer ação efetiva. Agora a gente muda de cenário. O palco se desloca para a parte mais violenta da nossa peça, a guerra na Ucrânia. E lá, o tom da conversa está subindo drasticamente. A Polônia, que está ali do lado vendo tudo de camarote, parece que se cansou do que eles veem como uma inércia da OTAN. E por isso, estão pensando em uma mudança de política bem radical. O plano deles é basicamente o seguinte: mudar a própria lei para poder abater drones russos sobre a Ucrânia. E o pulo do gato? Fazer isso sem precisar esperar pela aprovação de toda a aliança, driblando possíveis vetos de países como a Hungria. A Rússia, claro, não deixou barato. A resposta veio rápida e sem rodeios. Uma declaração de que uma atitude dessas seria considerada uma entrada direta no conflito. As apostas, como se vê, só aumentam. E no meio dessa tensão, o presidente ucraniano Zelensky, talvez mais confiante depois de um encontro com Trump, manda um recado direto para o Putin. Uma ameaça que ganha um peso todo especial quando a gente olha a crise de combustível que a própria Rússia está enfrentando por causa dos ataques de drones ucranianos. Chegamos ao nosso ato final, onde a gente vai dar uma olhada em duas subtramas que funcionam como epílogo perfeito sobre a natureza do poder e as suas consequências. A primeira cena é curta e grossa. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi preso. Um lembrete bem contundente de que o poder, meu amigo, é passageiro. E a história por trás disso é uma peça de ironia pura. Sarkozy foi condenado por receber financiamento legal de campanha do ditador líbio Muammar Gaddafi. O mesmo Gaddafi que, anos mais tarde, o governo do próprio Sarkozy ajudou a derrubar. A ironia, como sempre, é a melhor roteirista. E para nossa cena final, uma reviravolta aqui no nosso quintal. Um número define o futuro do Brasil nesse palco energético. Quarto. Com a descoberta de reservas gigantescas na margem equatorial, o país está prestes a se tornar o quarto maior produtor de petróleo do mundo. E aí, claro,
surge uma contradição daquelas digna de uma tragédia grega. Como é que uma nação quer se posicionar como líder da transição para a energia verde, ao mesmo tempo em que pisa fundo no acelerador dos combustíveis fósseis, bem às vésperas de sediar a COP30? No fim, a lição que fica é a seguinte: enquanto os líderes estão lá, atuando nos seus palcos com grandes discursos e promessas, o roteiro de verdade da geopolítica está sendo reescrito em tempo real, nos bastidores, moldado por pressões e contradições bem longe dos holofotes. E isso nos deixa com uma última pergunta, para a gente pensar depois que as cortinas se fecharem. Nesse grande teatro da geopolítica, onde a linha que separa a farsa da tragédia é tão fina, como é que a gente consegue distinguir os verdadeiros atores dos meros fantoches?